iniciando neste momento a sessão solene de entrega do título de cidadã emérita a Cecília Rodrigues Modesto, mais conhecido como Mãe Cecília. Ela tem 93 anos de idade e recebe o título nessa noite tão especial. Há mais de 6 décadas, atua em Caxias do Sul como sacerdotisa e hoje recebe esse título tão importante da Câmara de Vereadores. Convido você a permanecer com a gente e acompanhar a entrega do título de cidadã emérita a Cecília Rodrigues Modesto a partir de agora. TV Câmara Caxias, na comunidade, todo dia. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão solene de outorga do título de cidadã emérita à senhora Cecília Rodrigues Modesto. Muito boa noite a todos. Convido nesse momento o vereador Lucas Carenhato para que conduza até aqui a mesa principal a grande homenageada da noite de hoje, Cecília Rodrigues Modesto, que entrará com um ponto em reverência ao orixá Xangô, da Casa de Religião, Tenda de Umbanda Xangô das Sete Pedreiras. Lá em cima daquele morro tem uma linda cachoeira, que é do meu pai Xangô, que arremessou sete pedreiras, que é do meu pai Xangô, caô cabecilê, que arremessou sete pedreiras. Lá em cima daquele morro tem uma linda cachoeira, é do meu pai Xangô, que arremessou sete pedreiras, é do meu pai Xangô, que arremessou sete pedreiras. Lá em cima daquele morro tem uma linda cachoeira, é do meu pai Xangô, que arrebentou sete pedreiras, é do meu pai Xangô, que arrebentou sete Muito bem, muito boa noite a todos. Compõe a mesa principal dessa noite de homenagem essa vereadora Marisol Santos, presidente da Casa Legislativa, a nossa querida homenageada da noite de hoje, Cecília Rodrigues Modesto, nosso secretário da mesa nessa noite, proponente dessa homenagem, vereador Lucas Carenhato. Convido os presentes nesse momento para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional brasileiro.
sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais árida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o que sentas estrelado. Diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, nas sedes da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra morada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. O título de cidadã emérita à senhora Cecília Rodrigues Modesto é concedido por meio do Decreto Legislativo número 489/A, de 3 de setembro de 2024, por iniciativa do vereador Lucas Carenhato, a quem convido nesse momento para se pronunciar em nome deste Poder Legislativo. Boa noite. Mas está muito fraco, gente. Boa noite. Agora sim. Agora sim. Boa noite a todos, boa noite a todas. E saudar a nossa presidente, Marisol Santos, nessa noite tão bonita. E uma noite de fato especial. Estava me deslocando do Cidade Nova para cá, e aqui perto do quartel, olhando para o horizonte, tem uma lua tão bonita hoje, né? Uma lua tão maravilhosa. E com essa lua maravilhosa, com a responsabilidade que eu tenho, eu preciso pedir para Iemanjá me abençoar e cuidar do meu pensamento aqui, para que eu tenha as palavras certas para esse momento. Vou doar, então, a minha mãe, o Rafa. Pai Rafa, pode nos ajudar aí, só para a gente começar bonito a minha fala? Só vamos ver se tem um microfone ali. Ela no mar, dá de canoa, passarinho. Quem mora lá no mar, eu vou jogar flores no mar. E a rainha lá no mar, Iemanjá, ó nossa mãe Iemanjá. Ela no mar, quem anda na canoa, passarinho. Quem mora lá no mar, eu vou jogar flores no mar. E a rainha lá no mar, ô me odociava, senhora mãe. Odoiá. Muito bom. Estão começando bem, né? E dizer que essa, para mim, é uma noite muito feliz, é uma noite muito alegre, porque essa casa, que é a Casa do Povo, a Casa da Democracia, ela, além de nós, vereadores, né, fiscalizarmos, legislarmos, nós temos a oportunidade, no tempo que estamos aqui, de homenagear pessoas muito especiais para a nossa cidade. E cada vereador tem uma possibilidade de homenagear um número de pessoas. E desde o primeiro dia eu pensei, não, eu preciso fazer essa deferência para uma pessoa muito especial no meu coração. Então, hoje, né, a gente está se encaminhando para fechar esse ciclo dos 4 anos da legislatura.
Então, eu acho que eu cumpro assim, de forma muito responsável a homenagem à nossa querida, tão especial Mãe Cecília, a quem eu começo e peço uma salva de palmas aqui para a Mãe Cecília. Nada mais e nada menos que a Ialorixá, a mãe de santo mais longeva da nossa cidade. Vejam que responsabilidade essa casa condecorar em vida, porque eu acho isso me emociona, porque às vezes, por conta de várias questões, a gente homenageia as pessoas depois do seu passamento. Mas eu acho que nós temos essa responsabilidade, e essa casa tem. Ela foi aprovada, essa homenagem, por unanimidade, né? Os colegas têm outros compromissos, enfim, mas estamos aqui para cumprir essa tarefa tão bonita, né, dessa casa. E antes nós preparávamos o texto, eu falava com a minha assessoria, eu dizia que, presidente Marisol, a casa da Mãe Cecília é um matriarcado. Lá é um matriarcado, né? Porque a casa é composta por muitas mulheres negras, que fazem, né, a nossa religião, que confortam, que acolhem, né, que resgatam a identidade dos nossos ancestrais. Então, acho que estamos numa noite, de fato, solene e muito importante para a nossa cidade. Eu não posso começar essa fala também sem pedir o meu agô, sem pedir a minha licença aos meus mais velhos, né? A nossa cidade, ela se consolidou e foi criada na mão de muitas pessoas. Mas, desde o início da nossa cidade, e eu como historiador, e já vou falar sobre isso, porque a minha carreira de historiador ela se atravessa também no terreiro e na trajetória da Mãe Cecília, desde muito cedo, né? Desde o início do século XX, nós temos relatos das religiões de matriz africana aqui em Caxias. E hoje, em 2024, Caxias do Sul é uma das cidades que tem o maior número de terreiros no Brasil. Em geral, quando a gente pensa, né, em religiões de matriz africana, vem à mente a Bahia, o Recife, o Rio de Janeiro, São Paulo. Mas, se nós fizéssemos uma pesquisa precisa, certamente o número de religiões per capita, provavelmente, ele é maior do que em Salvador. Vejam, tem mais batuqueiro em Caxias do que em Salvador. E muitas vezes a gente não sabe dessa informação. Então, por isso que eu destaco essa homenagem de forma tão importante. Saúdo a cada um que nos acompanha presencialmente aqui nesse plenário ou posteriormente assistirá a essa homenagem através dos canais de comunicação da Câmara. E eu digo posteriormente porque, em razão do período eleitoral, as nossas sessões são gravadas, então, posteriormente, as pessoas também vão poder acompanhar. O meu cumprimento de forma especial à nossa querida e ilustre homenageada Mãe Cecília. Mãe Cecília é uma referência de resistência, de referência e na preservação do culto das religiões de matriz africana em Caxias do Sul. E eu não posso não começar a minha fala sem as palavras resistência, dedicação e amor, ao olharmos a trajetória da Mãe Cecília. A Mãe Cecília, o nome dela de batismo, né, é Cecília Rodrigues Modesto. Ela nasceu no dia 17 de agosto de 1931, aqui em Caxias do Sul. Ela é filha de Antônio Rodrigues e Albertina Rodrigues. Cresceu numa família numerosa, ao lado de 4 irmãos. E desde jovem, ela aprendeu o valor da união e da família, né? Cultivando uma ligação muito forte com seus pais e irmãos. A Mãe Cecília casou-se com João da Silva Modesto, com quem compartilhou uma vida de companheirismo e amor. Juntos tiveram 7 filhos, criando uma família repleta de amor, de acolhimento, de fraternidade e de valores sólidos. São esses filhos, né? 3 acho que estão aqui, né? A Marinês, por favor, Marinês, pode ficar de pé. A Marinês,
a Jussara, a Beth, os demais que não estão aqui, o Jorge, a Mariani em memória, a Gessi e a Andréia Aparecida Modesto. Podem sentar, então, queridas. E aqui eu tenho a minha relação com a mãe Cecília, começou através da minha amiga Beth e do Matheus, que eu estou vendo aí, né? Nós éramos lá da paróquia do Cristo Operário e foi muito jovem que nós, né, Beth, organizávamos as missas afro, da Pastoral Afro, né? E a partir do diálogo interreligioso que eu fui conhecer a mãe Cecília. E falando em diálogo interreligioso, eu não posso... Tem que ter música também, né, gente? Nós estamos no meio de batuqueiro, então esse discurso não é só muito chato. E a primeira vez que eu fui na casa da mãe Cecília, eu tenho uma memória auditiva que mexe muito comigo, que é um ponto que eu acabei de falar para o Rafa, sai esse também. Primeira vez que eu fui na casa da mãe Cecília, jovem ainda, sem conhecer, né, a religião, primeira vez que eu tive lá, tinha o quê? Uns 12, 13 anos, talvez, um pouco mais, um pouco menos. Faz bem pouquinho tempo, mas eu conheci a religião, e ao menos na minha, né, memória, eu lembro de ter ido lá, no bairro Cruzeiro, lá no finalzinho do bairro Cruzeiro. Larecho Mojubá, o sino da igrejinha faz Belém, blém, blom. Deu meia-noite, o galo já cantou. Um carro aqui é dono da gira. Oi, corre, gira que Ogum mandou. Um carro aqui é dono da gira. Oi, Corre, gira que Ogum mandou. Aê, Claro, aí. E vamos seguindo, né? A maternidade para a mãe Cecília sempre foi um dos maiores orgulhos, que dedicou a sua vida a cuidar e orientar seus filhos. A promoção do bem e do amor, entretanto, jamais se restringiu aos laços sanguíneos. Há mais de 60 anos, Cecília dedica a sua vida à Umbanda, sendo sacerdotisa do caboclo Xangô das Sete Pedreiras. Sua fé e devoção tornaram-se um ponto de referência para muitos, e seu terreiro, localizado no bairro Cruzeiro, é um lugar de acolhimento e espiritualidade para todos os que visitam. Cecília é conhecida por sua sabedoria, generosidade e pela forma como guia seus seguidores, com afeto e compaixão. Seu legado na religião e na comunidade é imensurável, e sua vida é exemplo de dedicação, fé e amor incondicional. O orixá da mãe Cecília é Xangô, considerado o deus da justiça. E nós estamos num tempo de fortalecimento da democracia. É o tempo das eleições. E quando a gente fala em eleição, a gente fala também muito em justiça, porque é o que a gente precisa, né? Justiça do ponto de vista que as pessoas tenham políticas públicas, que as pessoas sejam respeitadas. Infelizmente, a gente vive num país ainda que as religiões de matriz africana são atacadas. Eu estive em sala de aula durante 14 anos, e muitos dos meus estudantes, lá no ensino fundamental, me falavam da vergonha que tinham de mostrar o seu guia na educação física, porque os colegas poderiam, né, fazer alguma piadinha, zombar. E que bom, né, que Xangô, que o orixá Xangô tem uma importância tão grande nessa casa e na vida da mãe Cecília, e que ele também possa nos cobrir com a sua força e com a justiça. Né? Rafa, podemos lembrar do pai Xangô também? Por favor. Ô, cabecilha. Ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira e noite de luar. Ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira e noite de luar. Oh! Ele bradou na aldeia, e aqui vai bradar. Ele é Xangô da pedreira, ele nasceu na cachoeira. Ele bradou na aldeia, e aqui vai bradar.
Ele é Xangô da pedreira, ele nasceu na cachoeira. Aô, cabecile! Aô, cabecile! E hoje é sobre justiça que falamos, porque esta é uma justa e merecida homenagem à figura essencial para as religiões de matriz africana na nossa cidade. Que a perseverança da Mãe Cecília nos inspire a seguir combatendo a intolerância religiosa. Que a sua generosidade nos ensine a estender a mão ao outro. E que seu amor siga nos guiando na busca por dias melhores para todos e todas. Eu acredito que os espaços precisam ser ocupados e que, quando ocupamos, temos o dever de contar e recontar as histórias, lutas e sonhos do povo preto. Vocês sabem que tem um ditado banto que diz que quando as histórias de caça elas não são contadas pelos leões, elas exaltam os caçadores. E a Mãe Cecília, nessa metáfora, ela exatamente nos ajuda a valorizar, nessa história, o leão, que é uma outra forma de olhar essa história. Porque, senão, em geral, são sempre pensadas e homenageadas pessoas que muitas vezes não nos representam. E essa casa, que é a Casa da Democracia, da segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Sul, eu, como vereador, como historiador, como homem negro, de axé, eu entendo que a gente precisa constantemente torná-la democrática, homenageando a todas as crenças. Nós aqui recebemos cristãos católicos, evangélicos, com justas e merecidas homenagens a essas lideranças religiosas. E o que nós não queremos é que elas não sejam valorizadas e não sejam deferidas como homenagens ou outras formas, mas que nós, que a população negra ou branca de axé, seja respeitada na sua crença e no seu culto. Também temos essa responsabilidade nessa casa. Eu confesso que me sinto honrado, de diversas formas, em ter a oportunidade de propor a outorga do título de cidadã emérita de Caxias do Sul à Mãe Cecília. Como parlamentar negro, como africanista, como historiador, mas também contemplando e enchendo de alegria o jovem que teve o seu primeiro contato com a religião de matriz africana, lá na pré-adolescência, na casa da Mãe Cecília. Contem com este parlamentar, com a Frente Parlamentar de Combate às Intolerâncias e com a Casa do Povo. E antes de fazer a minha saudação final, nessa noite também de lua cheia, eu não pude deixar de pensar naquela história e no orixá Oxóssi, né? Que o Oxóssi, quando ele entra na floresta e trazendo para a Umbanda e pensando no caboclo, o índio, que muitas vezes tem a flecha só, né? E nem sempre, às vezes no amor da família, às vezes com os colegas de trabalho, às vezes numa oportunidade de ser melhor. Muitas vezes a gente não tem duas oportunidades, não temos duas vidas. Por isso é importante a gente viver bem, viver em alegria, valorizar, cuidar da saúde sempre que possível. E a Mãe Cecília é um exemplo pela longevidade que ela tem. Então, esse ensinamento do Oxóssi, do silêncio, né? Nem sempre a noite está de lua cheia, nem sempre é uma noite favorável à vida da gente, né, Mãe Cecília? Às vezes tem chuva, às vezes tem neblina, às vezes tem fogo, né? Mas, enfim, que a gente possa, exemplo do orixá Oxóssi também, ser preciso nas oportunidades que a vida nos dá, né? Seja no amor, na bondade, no enfrentamento da dificuldade. E eu lembro de tantas vezes, Mãe Cecília, e vejo aqui vários dos seus filhos e do trabalho espiritual que eles realizam na sua casa, de tantas e tantas pessoas que são acolhidas, sem absolutamente nenhum pré-requisito. Mulheres, negros, brancos, gente pobre, a população LGBTQIA+. Na casa da Mãe Cecília, todo mundo é acolhido. Vejam que ensinamento bonito. Nesse mundo em que falta justiça, nesse mundo da violência, que a gente briga, lá na casa da Mãe Cecília é um espaço de ensinamento,
E a mãe Cecília, com toda essa idade, que presente para nós, né? E que exemplo importante para as nossas vidas. Então, antes de concluir, vamos saudar o Orixá Oxóssi, pode ser assim? O que caboclo, o que arô, quem manda nas matas é Oxóssi, Oxóssi é caçador, Oxóssi é caçador. Quem manda nas matas é Oxóssi, Oxóssi é caçador, Oxóssi é caçador. ouvi meu pai assobiar, ele mandou chamar. Porque é de Aruanda, esse é o pena branca, é de Umbanda, é de Aruanda. Quem manda nas matas é Oxóssi, Oxóssi. Oxóssi é caçador, Oxóssi é caçador. Quem manda nas matas é Oxóssi. Oxóssi é caçador, Oxóssi é caçador. Eu vi meu pai assobiar, eu mandei chamar. Porque é de Aruanda, seu pena branca é de Umbanda, é de Aruanda. O que caboclo? Então, gente, eu encerro a minha fala com um desejo de saúde, de muitos e muitos anos, a Mãe Cecília, que a gente possa comemorar nessa casa, Mãe Cecília. Já ficou compromisso com a nossa presidente Marisol Santos, do centenário da Mãe Cecília. Aí nós vamos fazer uma festa com banda também, Mãe Cecília. E eu tenho, assim, quero destacar aqui a sorte, Mãe Cecília, que bacana que a senhora tem, as suas filhas, e de forma especial a Vanessa, a mãe Vanessa, né, que tem uma responsabilidade tão grande nessa casa, né, nesse processo também de geração, de transmitindo conhecimento, uma jovem liderança que também tem uma importância muito grande na defesa e de levar a nossa religião para todos os lugares. Eu desejo a todos paz, saúde, amor, mas também o exemplo da Mãe Cecília nos chama ao compromisso, né? Porque às vezes quando a gente olha um pai ou uma mãe de santo com bastante idade, que deram a vida, né? Porque é bem fácil ser mãe de santo, né, Mãe Cecília? Não exige muito trabalho, tá tudo certo. Pois é, né? Que toda essa dedicação da Mãe Cecília, né, pela religião, pelo amor, seja valorizado por nós, né, nas nossas práticas cotidianas. O meu muito obrigado, axé, saravá e vamos que vamos. Obrigado. Bom, nesse momento, nós teremos a satisfação, então, de passar as mãos da senhora Cecília Rodrigues Modesto, mãe Cecília, a placa de título de cidadã emérita, outorgado por esse Poder Legislativo. E essa placa tem os seguintes dizeres. A Câmara Municipal de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, de acordo com o Decreto Legislativo número 489/A, de 3 de setembro de 2024, por iniciativa do vereador Lucas Carenhato, concede à senhora Cecília Rodrigues Modesto o título de cidadã emérita em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade. Caxias do Sul, 17 de setembro de 2024, assinam a presidente, vereadora Marisol Santos, e os demais membros, né, componentes da nossa mesa diretora. Agora, então, aqui ao lado do vereador Lucas Carenhato, da mãe Cecília, a gente faz a entrega da placa desse título aqui mesmo. Vamos lá.
Antes de acompanharmos a manifestação da nossa homenageada, quero convidar a neta Carnal, filha de religião da mãe Cecília, de Xangô, que faz parte da 3ª geração da tenda de Umbanda Xangô das 7 Pedreiras. Vanessa Duarte faz uso da palavra agora. Responsabilidade, hein, Lucas? Boa noite a todos. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho. Aqui. É com grande honra e profundo respeito que me dirijo aos presentes nessa noite. Com imenso orgulho e alegria que nos reunimos hoje para prestar uma justa e merecida homenagem à nossa querida mãe, avó, bisavó, Cecília de Xangô. Uma mulher que, ao longo dos seus 93 anos, tem sido exemplo de dedicação, amor, sabedoria para todos nós. Cecília é muito mais do que uma avó para a nossa família. Ela é o pilar que sustentou nossos laços, a fonte de nossas tradições e a guardiã das memórias que moldaram a nossa história. Sua vida é um testemunho de coragem e resiliência. Cada ano da sua existência conta uma história. Cada sorriso revela uma experiência. E cada abraço, uma prova de amor que ela dedica a todos ao seu redor. Durante todos esses anos, Mãe Cecília desempenhou papéis fundamentais à nossa comunidade e à nossa família. Com uma força silenciosa e uma generosidade sem limites, ela ofereceu seu apoio incondicional, sua sabedoria incomparável e seu amor eterno. Sua dedicação à família, seu compromisso com os amigos e seu envolvimento com a comunidade são testemunhos claros do caráter extraordinário e da força da sua personalidade. Hoje, ao reconhecê-la como cidadã emérita, estamos não apenas celebrando suas conquistas, mas também reconhecendo o impacto profundo que ela teve em nossas vidas. Esta homenagem é uma pequena forma de expressar nossa gratidão por todos os anos de amor e dedicação que ela nos oferece. Vó, suas ações e seu espírito são inspiração para todos nós. Sua vida é uma verdadeira obra-prima de valores, virtudes e amor. E ao olharmos para trás, vemos um legado de bondade, excelência, que continuará a influenciará gerações futuras. Em nome de todos aqui presentes, agradecemos a você por ser essa luz em nossa vida. Parabéns por essa merecida homenagem e que você continue a nos inspirar com sua graça e sabedoria por muitos anos. Agradeço também a presidência dessa Câmara pela oportunidade de realizar esta homenagem e apoiar incentivas que destacam e celebram o valor dos cidadãos e suas contribuições à nossa comunidade. Com profundo respeito e carinho de toda a sua família carnal e religiosa. Muito obrigado, vó. E aqui o protocolo, senhoras e senhores, dizia que nós passaríamos a palavra à mãe Cecília. Nós temos um pedido também representando as filhas. A Beth queria falar um pouquinho, então, por favor, Beth, nós estamos em casa. Venha. Então, boa noite a todos. Estou muito feliz, muito feliz, muito feliz. E tenho muita gratidão também por estar aqui, junto da minha mãe, né? Com a idade que ela está, que nem disse a nossa sobrinha Vanessa, né? Sempre encaminhando nós para o bem, para a fé, para a compreensão, para ser família, né? Não existe coisa mais bonita que família. Família com carinho, com amor, com paz, né? Gratidão sempre do que os pais deram para nós. E gratidão porque a gente foi e porque a gente é hoje, né? Então, eu estou assim, muito grata, muito feliz de estar aqui com a nossa mãe, porque é nossa mãe. De todos que estão aqui, é nossa mãe. E todos têm carinho por ela, todos
amo ela de coração, porque às vezes até nós, como filhas, ficamos assim, com ciúmes. De tanto assim que vocês abraçam e beijam, e mãe, né? Mas é minha mãe, nossa mãe, e a nossa mãe. Desculpa. Então, a minha caminhada junto com ela, assim, foi bem de comecinho também, né? O Luquinhas, que nem diz, pequenininho, o outro meu negão lá, que é meu filho. Os dois sempre juntos, foram para o seminário juntos, depois saíram. Então, hoje tenho esse grande homem aqui, ó, do meu lado, que eu amo de coração, ele sabe, né? E tudo assim que se passou nessa vida, ele é assim um exemplo, esse cara, é um exemplo assim de que eu, como mãe, que a mãe dele não está aqui, mas eu represento a mãe dele porque nós se demos muito também, eu e a mãe dele, o pai dele. Então eu represento ela hoje aqui e eu tenho certeza que ela está muito feliz de ter um filho como ele, sim. A gratidão de ter um homem responsável, um homem que sabe os passos que estão dando na face da terra, ajudando assim outras pessoas a caminhar também, a ver que a vida lá na frente é mais bonita. A gente tem que conseguir. É só a gente querer, botar força, garra, fé no orixá, que a gente chega lá, né? Então, é só gratidão para essa mãe. E outra coisa assim, que eu digo assim, eu iniciei também como que eu vou dizer, coordenadora do Movimento Negro aqui em Caxias. Eu era coordenadora do Movimento Negro. Agora fui embora para Santa Catarina, mas daí eu abandonei aqui. Mas não abandono a minha religião. E sempre eu tive muita assim, alegria de ter aquele grupo, quando eu tinha aquele grupo com o Serginho Birajara, né? Nós dois fazia essa parte do Movimento Negro. Então, eu tenho um canto, se tu puder acompanhar conosco, eu gostaria muito que todo mundo cantasse, que era do nosso grupo. E todo mundo conhece, é o Caindo Flores. A gente... Tá caindo flor, tá caindo flor, tá caindo flor, tá caindo flor, lá no céu, cá na terra. Oi, tá caindo flor, lá no céu, cá na terra. Oi, tá caindo flor, tá caindo flor, tá caindo flor, tá caindo flor, tá caindo flor. Lá no céu, cá na terra, tá caindo flor. Lá no céu, cá na terra, oi, tá caindo flor. Essas flores são para nós e para nossa mãe. Obrigada, viu, a todos. Nesse momento, passo, então, a palavra à nossa homenageada, Mãe Cecília, Cecília Rodrigues Modesto, nossa cidadã emérita. Por favor. Eu nem tenho palavra. Agradeço a todos que aqui estão, que vieram, estão presentes. Espero que o meu grande Pai Xangô derrame um basta misericórdia na cabeça de cada um de vocês e saem daqui confortado, alegre, contente, com saúde. É isso que eu desejo para todos os meus filhos de fé e para os meus irmãos de fé. Que a nossa caminhada, vocês sabem que é longa, é pedregosa, mas nós chegamos lá. Nosso barco não vai afundar. Vamos trabalhar, vamos lutar pela nossa fé, que nós vamos chegar lá. Deus é Pai e não é padrasto. Derrame basta misericórdia na cabeça de cada um de vocês. Refletiu a luz divina, é no reino de Oxalá,
luz que refletiu na terra, luz que veio de Aruanda, a Umbanda é paz e amor. É a força que nos dá vida, a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, com a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Salve a banda, Saravá! Lindo demais. Bom, a Câmara de Vereadores quer agradecer imensamente a participação de todos vocês e algo que é de praxe aqui na casa, quando são títulos de cidadão caxiense, ou no caso hoje de cidadã emérita, a gente sempre encerra a homenagem com o hino de Caxias do Sul. Então, nesse momento, convido a todos para que, em posição de respeito, cantemos o hino de Caxias. Quando o dia sorrindo amanhece, que o sol beija teu rosto risonha, toda a terra de amor estremece, ao bater de teus lábios e a luta, e teu povo incansável e obreiro, que os desígnios de Deus executa, em teus vinhos a seiva bendita, neste solo de imensa riqueza, vejo esplêndida glória infinita, que em teu seio divino se encerra, a exaltar o valor desta terra, de tão nobre excelsa beleza. Junto ao campo dos bugres surgiste, carreteando o progresso aos penhascos, e com arco bagualas enviste, desde a Pago do Sul novo exemplo, e se a igreja da raça erigirem, tu serás o altar deste templo, produção do esforço imigrante, aliado ao esforço nativo, levanta Caxias vibrante, aos carinhos do progresso e da fama, porque a glória sentido não luta, a que a vida final te conclama. Agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão solene. Mais uma vez, muito boa noite a todos.